Instrução Normativa TCE/Maranhão número 34, de 19 de novembro de 2014. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e considerando o disposto no artigo 51, inciso 2º e 7º, da Constituição Estadual, que estabelece a sua competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público estadual, e as contas daqueles que derem causa à perda, ao extravio ou a outra irregularidade, de que resulte prejuízo ao erário, e para aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. Considerando o disposto no artigo 172, incisos 2º e 8º, da Constituição Estadual, que estabelece a sua competência para julgar as contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais os municípios respondam, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária, bem como daqueles que derem causa à perda, ao extravio ou a outra irregularidade, de que resulte dano ao erário, e para aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, ou de irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. Considerando o disposto no inciso 4º do artigo 1º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005, que estabelece a sua competência para realizar auditorias, inspeções ou acompanhamentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, assim como nos demais órgãos ou entidades responsáveis pela gestão de dinheiros, bens e valores públicos. Considerando o disposto no artigo 36, parágrafo 1º, da Lei Estadual nº 8.258/2005, que lhe faculta realizar fiscalização por meio eletrônico, baseada em dados disponibilizados em ambiente de rede. Considerando que o artigo 44, inciso 4º, da Lei Estadual nº 8.258/2005 constitui, entre outros, o acompanhamento como instrumento de fiscalização. Considerando que o artigo 240, caput, de seu regimento interno, estabelece que a administração pública estadual e municipal observarão as normas gerais referentes às licitações e sobre contratos administrativos fixados na legislação específica, bem como as normas e instruções expedidas. Considerando o disposto no artigo 113, parágrafo 2º, da Lei Nacional nº 8.666/1993, que lhe autoriza solicitar, para exame até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando os órgãos ou entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. Considerando a sua competência para aplicar sanções, e para adotar medidas cautelares, estabelecida no capítulo 10º da Lei Estadual nº 8.258/2005. Considerando as disposições dos artigos 50 e 51 da Lei Estadual nº 8.258/2005 sobre processo relativo à fiscalização de atos praticados e de contratos firmados por seus jurisdicionados, norteados pelas leis nacionais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, número M0.520, de 17 de julho de 2002, e número M2462, de 4 de agosto de 2011, pelo Decreto Federal número 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e pela Lei Estadual número 9.579, de 12 de abril de 2012.
Considerando, finalmente, as disposições do artigo 3º da Lei Estadual nº 8.258/2005, que lhe outorgam, no âmbito de sua competência e jurisdição, o poder regulamentar, podendo expedir atos e instruções normativas sobre matéria de sua atribuição, obrigando seu cumprimento, sob pena de responsabilidade e de aplicação de sanções previstas em lei, resolve. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1º. A fiscalização das contratações públicas, sob os aspectos da legalidade, economicidade e legitimidade executadas pelo Tribunal de Contas do Estado no âmbito da administração pública direta e indireta dos poderes do Estado e dos municípios, obedecerá aos termos desta instrução normativa, de seu regimento interno e de sua lei orgânica. Parágrafo único. Os órgãos e entidades dos poderes públicos do Estado e dos municípios, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado e os consórcios públicos de que trata a Lei Nacional nº UM 1107, de 6 de abril de 2005, estão obrigados a cumprir os termos desta instrução normativa. Artigo 2º. A fiscalização a que se refere esta instrução normativa será realizada por meio de acompanhamento, sem prejuízo de realização de inspeção, de auditoria ou de monitoramento. Artigo 3º. O acompanhamento das contratações públicas abrangerá atos e procedimentos necessários antecedentes à execução físico-financeira do contrato que gere despesa pública, inclusive o próprio instrumento contratual e suas alterações. Parágrafo 1º. Como atos e procedimentos necessários devem ser entendidos licitações, contratações diretas, adesões a registros de preços, pré-qualificações e credenciamentos. Parágrafo 2º. O acompanhamento também abrangerá alienações de bens móveis e imóveis, quando couber. Parágrafo 3º. Exclui-se do acompanhamento contratações de pessoas para ocupar cargos efetivos, cargos em comissão e funções de confiança, nos termos da legislação aplicável, e contratações especiais, como pagamento de parcelas de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, aro, concessão de adiantamento a servidor e despesas obrigatórias de caráter continuado com energia elétrica, água e esgoto e com serviços de comunicação, entre outros de mesma natureza. Parágrafo 4º. Os procedimentos auxiliares abertos, pré-qualificação e credenciamento, também não serão objeto do acompanhamento regulamentado por esta instrução normativa.